da CNI. Estamos aqui com o professor José Pastore, professor da Faculdade de Economia e da Fundação Instituto de Administração da USP, um dos maiores especialistas em relações do trabalho. Dispensa apresentação, né, professor? Professor, muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Silvia, gerente executiva de Relações de Trabalho. Estamos aqui com o professor José Pastore, professor da Faculdade de Economia e da Fundação Instituto de Administração da USP, um dos maiores especialistas em relações do trabalho. Dispensa apresentações, mas, professor, muito obrigada por estar aqui conosco e participar dessa live. Também estamos aqui com o Dr. Rodrigo Dias da Fonseca, juiz do trabalho da 18ª Região, professor e coordenador do IPOG e diretor da Escola Judicial da ABMT. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pela sua presença, pela sua participação. Obrigada a todos que estão aí nos ouvindo e participando dessa live. O nosso objetivo é um bate-papo dinâmico, interativo, para que possamos aí tirar dúvidas sobre as medidas trabalhistas adotadas pelo governo para ajudar as empresas e trabalhadores no enfrentamento dessa crise, com um foco aí maior, um foco especial nas medidas provisórias 927 e 936. As medidas, na análise da CNI, foram positivas, trazem, de um modo geral, flexibilidade aos instrumentos trabalhistas que podem ser utilizados pelas empresas nesse momento, como teletrabalho, antecipação das férias, férias coletivas, redução de salário e redução de jornada, suspensão do contrato de trabalho, isso tudo para tentar preservar a continuidade das atividades das empresas, mas também para buscar preservar emprego e renda para os trabalhadores. Essas medidas, elas estão em linha com as propostas apresentadas pela Confederação Nacional da Indústria e certamente contribui aí para os empresários para o enfrentamento dessa crise. Bem, a gente já tem bastante perguntas, a gente já está recebendo aqui bastante perguntas, então vamos começar. Professor, o Brasil, aliás, o mundo, né, ele está atravessando uma crise sem precedentes, uma crise na saúde pública, uma crise na economia, com os mais diversos reflexos inclusive imprevisíveis. Para o senhor, na opinião do senhor, qual é o grande desafio desse cenário para as relações do trabalho, ou seja, para o mundo do trabalho? Professor, qual o senhor acha que é o nosso maior desafio? Bem, Silvia, cumprimentando a sua iniciativa, cumprimentando o Rodrigo também, um orgulho estar aqui e uma honra estar ao lado dele. É claro que todos sabem que o mundo está mergulhado numa gigantesca catástrofe. É uma catástrofe que atinge a saúde, que atinge a economia, que atinge as leis, que atinge os valores, que atinge o modo de vida, e da qual ninguém escapa. É uma catástrofe que atinge o rico, o pobre, o pequeno empresário, o grande empresário, o jovem, o idoso, ninguém escapa. Nós estamos diante de uma daquelas tragédias que parece ser uma tragédia bíblica, não é? E é claro que os impactos que essa pandemia terá na área do trabalho, no momento, são imprevisíveis, porque nós não sabemos qual será o tamanho final dessa catástrofe. Os epidemiologistas estão dizendo que, no caso do Brasil, nós estamos apenas no começo da crise, e ninguém é capaz de dizer quanto tempo ela vai durar e qual a profundidade que terá. Então, é impossível fazer previsões seguras nesse campo
tanto o campo trabalhista como também no campo econômico. Eu acho que todos já devem estar lendo estes dias dezenas de artigos e de relatos sobre os cenários possíveis da pandemia agora em curso. Eu também tenho lido, e um artigo que me impressionou muito é de um brasileiro que trabalha com economia da saúde no Banco Mundial, o André Dias, o André Médici, perdão, André Médici. Depois, se todos quiserem, Silvia, eu posso passar o texto para você distribui para os interessados. Excelente. Ele trabalha com dois cenários. Um cenário que leva em conta a sistemática atual do recolhimento bem generalizado, né, que está sendo chamado de distanciamento social geral, né? E um outro cenário que trabalha com o distanciamento seletivo, que não é tão generalizado. No primeiro cenário, as previsões, muito ainda preliminares, é claro, do impacto da pandemia no PIB mundial será de cerca de 2% a menos, negativo. Nos Estados Unidos, será de 7,4%. Na União Europeia, será de 4,7%. E na China, que é o que salva e que dá uma média baixa no final, é apenas 0,5%. Isso no melhor cenário, o cenário onde todos seguem em frente com esse isolamento generalizado. No pior cenário, quando os países partirem para um isolamento seletivo, o impacto na economia mundial vai saltar para 5,7% e nos Estados Unidos vai saltar para 8,7%, sempre negativos, na Europa quase 11% e na China um pouco mais de 2%. Em qualquer dos dois cenários, o impacto na área do trabalho será imenso, porque cada 1% do PIB que a economia se encolhe, ela gera uma devastação muito grande no campo de emprego e do trabalho em geral. É bem provável que nós tenhamos, no final deste ano aqui, uma destruição de empregos que seja única na história. O governo fez uma previsão que, se nada for feito na área trabalhista, nós teremos 12 milhões de desempregados em cima dos 12 milhões que já temos, ou seja, 24 milhões de desempregados, o que daria cerca de 25% da força de trabalho, que é o que houve na crise de 1929 nos Estados Unidos, e que foi única na história. Mas o governo lançou uma série de medidas, e um conjunto muito grande de medidas que provavelmente nós vamos comentar aqui. Com essas medidas, há uma nova previsão, que a destruição de emprego não seria de 12 milhões, mas seria de apenas, veja bem, esse apenas tem que ser entre aspas, de apenas 4 milhões, porque ele vai se somar aos 12 milhões atuais. Então, o quadro, na melhor das hipóteses, é bastante crítico, bastante preocupante. Eu acho que todos nós temos a necessidade de entender bem essas medidas e lutar para que o Brasil reduza o sofrimento dos brasileiros ao mínimo possível. É isso, Silvia. Ou seja, o desafio é grande, né, professor? E essas medidas são importantíssimas e as empresas, elas precisam aí de segurança jurídica e, enfim, para poder adotá-las e buscar aí a preservação dos empregos. E aí, falando em segurança jurídica, né, Rodrigo, eu queria que você explicasse para a gente, que foi objeto aqui de inúmeras perguntas, e nós, já vou adiantando, compilamos algumas das perguntas anteriormente recebidas, para que a gente possa
nesse prazo, tentar responder o máximo de perguntas possíveis, e uma delas está ligada à liminar do ministro Ricardo Lewandowski, na ADIM 63, né, 63. Eu queria, Rodrigo, que de forma didática você explicasse para a gente o que o texto da MP 936 fala sobre o acordo individual e o que a medida provisória, e o que a liminar do Supremo, o que a liminar lá do relator Ricardo Lewandowski interpretou. Por favor. Muito boa tarde, Silvia. Te agradeço muito o convite e cumprimento pela iniciativa. E, ao contrário do que o professor José Pastore mencionou, obviamente, a honra é minha de estar num debate de que ele faça parte. Com relação a... Eu vou tentar responder brevemente, Silvio, mas muito rapidamente falar o seguinte. Sobre a amplitude da crise, as consequências econômicas, acho que o professor Pastore já deu um panorama bem realista. Eu acho que a reação do governo brasileiro foi muito boa, inclusive foi objeto de elogios do Banco Mundial com relação às prontas medidas que foram tomadas, tendo em vista o estado de calamidade pública, de emergência sanitária. Foi feito o que era possível, a gente até já conversou antes a respeito disso, que era uma missão espinhosa, mas que aqueles que redigiram essa 936, mas antes da 927, atuaram na forma do que era possível. Como o professor Pastore acaba de mencionar, com a perda da produção de riqueza, é óbvio que em diferentes proporções, mas todos perderemos, de alguma forma. E o papel da Justiça do Trabalho, do Judiciário Trabalhista, é conferir a mínima segurança jurídica a que você se referiu ao me questionar. Quanto ao caso em específico, a MP 936 dispõe que é possível aos empregadores ajustar individualmente com seus empregados a redução de jornada e de salário proporcional entre salário e jornada ou a suspensão contratual. Diante, a depender da faixa salarial, isso até R$ 3.135, né, para até salários mínimos. Acima disso, só com negociação coletiva, exceto para quem ganha mais de R$ 2.062 e tem curso superior. Mas, enfim, permite que em certas situações seja negociado individualmente a redução de salário de jornada e a suspensão contratual. Segundo a estimativa do próprio governo, isso abrangeria 82% dos trabalhadores brasileiros. Por qual motivo, penso eu, que se optou por permitir que isso fosse feito por negociação individual? Rodrigo, estão pedindo para você falar um pouquinho mais alto, por favor. Vou chegar até mais perto, então, quem sabe... se não resolver, por favor, me chama a atenção. Melhorou. Eu dizia, por que então o governo teria optado por regulamentar isso, permitir que se fosse feito por negociação individual? O Brasil tem mais de 16 mil sindicatos e depois da liminar do ministro Lewandowski, nós estamos constatando na prática o que é que significaria se desde o início tivesse sido exigida a negociação coletiva. Ora, nós temos pressa. As empresas estão quebrando, né? Os empregados, nós estamos frente a de emprego em massa, de tal forma que era preciso que fossem tomadas medidas cuja implementação fosse urgente, imediata. Isso era incompatível com a necessidade da negociação coletiva, que envolve todo um aspecto burocrático, prazos previstos em lei, sem mencionar a tragédia que nós estamos vendo atualmente, neste momento, em que vários sindicatos têm usado de achaque contra empresas para permitir que certos acordos coletivos ou convenções coletivas fossem levados a cabo. De todo modo, o ministro Lewandowski, apreciando uma liminar, e é bom sempre pontuar que o ministro Lewandowski, de forma indireta, mas ele reputou que fosse necessária na prática, a negociação coletiva, para que essas medidas implementadas, suspensão contratual ou redução da jornada e do salário, fossem confirmadas. É algo como se exigisse
uma chancela do sindicato sobre aquela negociação individual feita com os empregados. É sempre bom pontuar que, antes disso, no mesmo Supremo Tribunal Federal, analisando 4 ações diretas de inconstitucionalidade, o ministro Marco Aurélio externou um entendimento oposto a esse. Externou o entendimento de que as medidas eram constitucionais. Eu imagino que nós vamos discutir aqui a constitucionalidade dessas medidas, mas, de toda sorte, o ponto fulcral aqui, juridicamente falando, me parece o erro, na minha visão muito pessoal, da liminar concedida pelo ministro Lewandowski, é partir dos mesmos parâmetros que nós utilizávamos e utilizamos em momentos de normalidade para apreciar um caso ocorrente durante um período de estado de calamidade. Os supostos mudam radicalmente. Isso não foi, segundo a minha visão, observado na decisão do ministro, e é isso que tem causado tamanha insegurança jurídica. Depois dessa decisão, infelizmente, a reação natural é essa, de pessoas, empresários em especial, que se sentem inseguros para aderir àquelas medidas anteriormente anunciadas pelo governo. Obrigada, Rodrigo. O seu som, ele continua um pouquinho baixo, depois se você puder dar uma ajustada nele, mas enquanto isso, professor, como foi dito aí pelo Rodrigo, essa liminar proferida pelo ministro Lewandowski na DIN 6363, ela exige que os acordos individuais que estão previstos lá na MP 936 para suspensão do contrato de trabalho ou para redução da jornada e do salário, eles tenham o aval dos sindicatos, ou seja, firmado o acordo individual, a empresa deve não só encaminhar para o Ministério da Economia, mas também deve encaminhar esse acordo individual para o sindicato, e o sindicato pode, nesse prazo aí, recebido no prazo do artigo 617, que esse é um outro ponto que depois o Rodrigo pode complementar para a gente, o sindicato pode chamar aí a empresa para uma negociação coletiva, e se ficar inerte, está valendo lá o acordo individual. Mas isso, professor, alguns especialistas têm dito que essas decisões vão dificultar a aplicação das medidas emergenciais para as empresas nesse momento de pandemia, nesse momento em que as empresas têm que tomar medidas aí rápidas, urgentes, para enfrentamento desse momento. O senhor concorda? Como o senhor avalia essa decisão dentro dessa necessidade de adoção de medidas urgentes para o mercado de trabalho? Bem, o Brasil já determinou, por ato do Congresso Nacional, que nós estamos num clima de calamidade pública, até o final do ano, pelo menos, onde se faz muito importante um conjunto de ações que sejam efetivas e expeditas. Há uma coisa que o ministro Mandetta da Saúde tem falado que tem me impressionado muito. Ele tem falado, uma linguagem muito direta, que esse vírus ele é rápido e competente. Ele é expedito e mata muita gente, especialmente quando o sistema de saúde não tem condições de acudir em tempo. Então, o que está em discussão aqui, Silvia, e que foi trazido pelo ministro Ricardo Lewandowski, é que nós estamos tratando de uma situação de modo lento, complexo, que é a negociação coletiva, para enfrentar um ambiente e problemas determinados por um vírus que não espera decisões demoradas. Nós não temos condições para poder seguir esse sistema num ambiente de calamidade pública. Eu li há pouco tempo aí um trabalho muito interessante do professor Luiz Carlos Robortella, em que ele diz que o direito não é neutro e que a lei ela deve servir à sociedade
tanto no progresso quanto na catástrofe, e se ajustar a ela. Ora, como é que nós podemos impor para uma empresa que precisa faturar hoje para pagar as contas amanhã, dizer para ela, olha, você vai ter que aguardar uma negociação coletiva cuja duração não se sabe realmente quanto será, quando vai terminar. E ela tem as despesas correndo, ela tem a folha de pagamentos, ela tem aluguel, tem os tributos, tem insumos, tem tudo isso aí. E a grande maioria das nossas empresas, que são pequenas e médias, já estão numa situação aflitiva, como o Rodrigo mencionou. Ou seja, estão fechadas várias delas, sem receita e tendo que enfrentar essas despesas. Ora, se foi praticamente impedido de se fazer um ajuste rápido através da negociação individual, muitas dessas empresas só terão a alternativa de demitir. E provavelmente elas vão demitir sem pagar as verbas rescisórias, porque não tem recursos. E o que vai acontecer com o trabalhador? Vai ficar sem um emprego, vai cair num ambiente onde ele não vai encontrar nenhum tipo de emprego e nem de trabalho informal, vai ter que entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, esperar aí talvez 8, 10 meses, um ano, para receber as verbas rescisórias, e na hora da empresa ter que honrar com esses compromissos, pode ser que ela mesma não tenha condições e venha a quebrar. Então, eu acho que foi um ato de insensibilidade que pode colocar os trabalhadores brasileiros numa situação mais desesperadora ainda do que eles estão atualmente. Obrigada, professor. Essa decisão, inclusive, vai ser objeto de apreciação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A previsão é que seja apreciada no dia 16, né, de abril. Então, pode ser que essa decisão ela seja revertida, né? Essa é a expectativa. A CNI está ingressando como amicus curiae nesse processo, mas, enquanto isso, ela está valendo, né, Rodrigo? E aí eu pergunto para você, a empresa tem que observar todo aquele rito lá do artigo 617, ou seja, ela notifica o sindicato, se o sindicato não se manifestar, passa para a federação, enfim, como é que você vê esses prazos? Esses prazos podem ser reduzidos pela metade, como prevê a medida provisória em outros dispositivos? Então, Silvia, tudo que nós temos nesse momento, inclusive ao ler essa liminar do ministro Ricardo Lewandowski, tudo que nós temos são dúvidas. Porque, por exemplo, o artigo 617, que você menciona, ele faz referência a esse artigo no corpo da liminar que ele deferiu, mas no dispositivo nada fala a respeito, havendo interpretações distintas, alguns entendendo que é uma mera referência, sem a necessidade de se passar por toda aquela escadinha, né? Vai para o sindicato, se o sindicato não responder, vamos à federação e depois à confederação, e outros entendendo, inclusive eu me filio à tese, de que comunicado o sindicato, e basta que o sindicato mantenha-se inerte, já se reputa que o acordo individual tem validade. Como o ministro não fez nenhuma referência à questão de prazo, o número de dias, eu imagino que vai valer o que está na medida provisória, os prazos reduzidos à metade, inclusive muito mais razoável, dado o contexto que a gente está enfrentando. Nada obstante todos esses aspectos, o julgamento no Supremo Tribunal Federal estava marcado originalmente para o dia 24. O ministro Toffoli puxou ele para a pauta do dia 16. Na minha visão, isso sinaliza que prevalecerá o realismo jurídico. Na linha do que o professor José Pastore falou agora há pouco, é preciso que o direito também se amolde à realidade, como ensinou já há muito tempo Ripper, né? Quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. De tal sorte que é preciso que tenhamos os pés no chão aqui. A despeito de tudo isso que eu estou dizendo, Silvia, fica parecendo, por esses argumentos, que a possibilidade, no caso concreto, de negociação individual para a implantação das duas medidas cogitadas na MP 936,
suspensão do contrato ou redução de jornada de salário, fica parecendo que as medidas seriam, em contexto normal, inconstitucionais. Eu não acho isso. Se nós tivermos a oportunidade de avaliar a possível constitucionalidade das medidas, eu trarei os argumentos, se lhe parecer que isso é cabível. Mas nesse momento de calamidade pública, aí eu acho que não pode ter a menor dúvida, a mais longínqua dúvida. Tudo que nós precisamos atuar, inclusive juridicamente, é no sentido do que consta do artigo 2º da MP 936, daqueles objetivos ali traçados: manutenção da atividade econômica, preservação dos empregos e diminuição dos custos decorrentes das medidas tomadas para combate ao surto, aí, à pandemia do coronavírus. Acho que o momento agora é de bom senso, de união, né, de união dos trabalhadores, das empresas, de razoabilidade, para que a gente possa aí, juntos, superar essa crise, né? E, enfim, são muitas as medidas aí que foram trazidas pela MP 927, 936, como eu disse no início, a gente tem uma flexibilização da utilização do instrumento do teletrabalho, uma ampliação do banco de horas, antecipação de férias, requisitos mais flexíveis para a comunicação das férias coletivas, para a questão de pagamento, diferimento do FGTS. E aí, professor, eu pergunto para o senhor se essas medidas, de um modo geral e mais especial as trabalhistas, né, elas serão suficientes para manter as empresas e os empregos? Bem, Silvia, essa pergunta eu não sou capaz de responder, não, por uma razão muito simples. Eu não sei, eu acho que ninguém sabe o tamanho da catástrofe, daquilo que vem pela frente. Nós estamos aqui fazendo cenários muito hipotéticos, né? Mas ninguém é capaz de dizer qual será o tamanho da devastação no mercado de trabalho do Brasil, que já está muito devastado, não só por desemprego, mas também por informalidade e também as outras formas de desalento, de subutilização de mão de obra e assim por diante. Então, o Brasil já tem uma situação muito precária. Ele estava, agora, recentemente, dando os primeiros passos, ainda muito tênues, muito modestos, para sair dessa situação. Agora, eu penso o seguinte: numa situação de calamidade, onde as empresas precisam de fôlego para poder preservar o emprego, essas medidas dão fôlego às empresas. Podem não dar todo o fôlego que elas precisam, mas dão algum fôlego para as empresas, principalmente pequenas e médias. Porque, segundo os estudos feitos pelos economistas da linha de produção, eles estimam que a grande empresa, a grande corporação, na média, ela tem um colchão, ela tem uma poupança que lhe permite sobreviver nessa calamidade sem receita por talvez 60 dias. Mas aqueles que analisam as pequenas empresas, o pequeno varejo, aquele que precisa ganhar hoje para pagar a conta amanhã, não, esse fôlego não vai além de 15 dias. Por isso que eu acho que mesmo esse prazo aí do Supremo, de dia 16, ainda é muito longo, porque só no primeiro dia de vigência da medida provisória 936, nós tivemos, se não me engano, 10 mil contratos individuais registrados. E isso, assim que saiu a liminar, arrefeceu muito o número de contratos que foram sendo efetivados. Eu acredito que até o dia 16, isso vai reduzir ainda mais. E esses 10 ou 12 dias que estão faltando, esses pouco menos, 8 dias que estão faltando, pode colocar muitas empresas na situação desagradável que o próprio empresário não quer de ter que dispensar os seus empregados. Ele sabe que para ele isso é um grande prejuízo, ele sabe que na retomada vai custar muito caro para ele, mas ele terá que fazer uma escolha involuntária, por força dos acontecimentos. Eu achava que, sendo tamanho o desastre que essa liminar
poderá ocasionar no mercado de trabalho brasileiro, eu achava que os ministros seriam muito mais expeditos e dizer, não, espera um pouco, em 24 horas nós vamos analisar esse caso e ver o que está acontecendo, porque o vírus não espera. Rodrigo, na sua opinião, essas medidas, a 927, a 936, especialmente, elas são constitucionais? E o como a Justiça do Trabalho, na sua opinião, vai levar, a Justiça, como ela vai se manifestar? Você acha que ela vai levar em conta a excepcionalidade do momento? Você acha que o princípio da razoabilidade, o bom senso, vai prevalecer entre os atores, empresas, empregados, na interpretação da Justiça do Trabalho também, vai levar em consideração na interpretação dessas medidas? Olha, Silvia, aliás, antes de eu começar, agora está escutando melhor? Tá ótimo. Silvia, eu entendo, eu não tenho particularmente a menor sombra de dúvida da constitucionalidade das medidas, por uma série de motivos. O argumento contrário, o argumento de inconstitucionalidade, que inclusive embasou a decisão do ministro Lewandowski, é aquele que parte do pressuposto de que medidas adotadas revelam redução salarial e que a redução salarial exigiria negociação coletiva nos termos da Constituição. A meu ver, os argumentos estão de cabo a rabo equivocados. Em primeiro lugar, em muitos casos, para a maioria dos trabalhadores brasileiros, não há redução salarial, ponto. Por exemplo, o empregado que recebe um salário mínimo, pela forma como será operacionalizada a coisa, continuará recebendo um salário mínimo. Pouco importa, a rigor, qual é a fonte de onde isso venha. O fato é que a renda está preservada, não dá para se falar em redução salarial numa hipótese como essa. Para aqueles empregados que ganham acima de R$ 3.135, em que é exigida a negociação coletiva pela MP, a Constituição, obviamente, está sendo diretamente cumprida, porque ali disse que é necessária a negociação coletiva. E mesmo para estes empregados, que ganham aí entre R$ 1.900 e R$ 3.100 aproximadamente, que, de fato, numericamente, a aparência é de que haja uma perda. Mas vamos combinar uma coisa aqui, como se diz mais frequentemente. Vamos cogitar de um empregado que trabalhe 44 horas semanais e ganhe R$ 3.000 por mês. Ao trabalhar 22 horas por semana e passar a receber a metade, R$ 1.500 do empregador, mais R$ 900 do governo, ou seja, R$ 2.400 nessa hipótese, por uma jornada de 22 horas, isso é redução salarial? Num contexto de pandemia, de calamidade econômica, as coisas têm que ser relativizadas aqui, está sendo preservado e aumentado, em vista do benefício emergencial, o valor do salário hora desse empregado. Essa pequena perda que existe, nesse sentido que eu acabo de dizer, é decorrente de que todo mundo, evidentemente, perderá um pouco. Existe uma produção, a quantidade de riqueza diminuirá, ou seja, mesmo que desproporcionalmente, todos pagarão um pouquinho dessa conta. Além disso tudo, a Constituição Federal, nos seus primeiros artigos, remete a uma série de princípios de ordem genérica, de conteúdo indeterminado, mas que juridicamente tem se aceito a sua normatividade própria. Eu me refiro à dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa, redução das desigualdades sociais, erradicação da pobreza. Todos esses princípios só podem ser atingidos se nós conferirmos validade a essa medida provisória, porque a alternativa é o desemprego em massa e o fechamento de empresas. De tal forma que, ainda que se cogitasse, do que eu particularmente discordo, mas ainda que se cogitasse que o artigo 7º, inciso 6º, estaria sendo aqui violado, ele precisa ceder a outros princípios da Constituição, porque na colisão entre princípios é isso que acontece. De tal forma que, olhando a situação com os olhos de um estado de calamidade pública, eu não tenho a menor dúvida de afirmar a constitucionalidade das medidas propostas. E eu tenho absoluta convicção que isso será declarado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 16. Eu só lamento, tal qual mencionou agora o professor Pastore, que os senhores ministros não tenham tido a sensibilidade de fazer esse julgamento numa data ainda mais próxima, porque a cada dia que passa,
com ou sem justificativa, mais e mais empregadores se sentem desestimulados a fazerem aqueles acordos coletivos, porque a sensação que nós estamos vivendo é de insegurança jurídica. E a alternativa para esses empregadores, obviamente, é a pior de todas. Isso está acontecendo neste exato momento em muitas empresas, em muitas cidades, que é o desemprego, mandar embora esses empregados. Nesse momento, o que mais se precisa é de segurança jurídica, né? Essa MP, ela, inclusive, vai passar pelo Congresso, no debate democrático do Congresso, podem aí ter modificações no texto da medida provisória. É claro que aquilo que foi realizado dentro do período aí, sem modificação, vai ficar valendo, mas, enfim, o que mais se precisa agora para que os empresários possam aí tomar essas medidas e tentar viabilizar suas atividades e preservar os empregos é a segurança jurídica. Tem chegado aqui muita pergunta, eu vou tentar ajudar aqui para a gente poder responder. Então, estão perguntando aqui se no contrato de experiência se aplicaria a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada. Sim, se aplicaria também para o contrato de experiência. A lei aqui deixa, a medida provisória deixa claro, inclusive, que o benefício emergencial a ser pago pela União independe do cumprimento de qualquer período aquisitivo, do tempo de vínculo empregatício e de número de salários recebidos. Também estão perguntando aqui para a gente se isso se aplicaria aos empregados domésticos. Sim, também se aplicaria, essa legislação também pode ser aplicada para os empregados domésticos. Professor, essa noite foi publicada mais uma medida provisória, a de número 946, que, entre outros, ela permite aí o saque no valor de até R$ 1.045 na conta do FGTS. Como é que o senhor avalia essa medida? O senhor acha que ajuda? O senhor acha que pode contribuir para mitigar os efeitos dessa crise aí, com a preservação da renda e com a mitigação do impacto social? Não há nem dúvida que isso ajuda. Você vê que já tivemos isso aí no ano passado e no ano anterior também, e esses saques do Fundo de Garantia, eles engrossam bastante o poder de compra da sociedade. Isso, sem dúvida nenhuma, ajuda. É mais uma medida dentre as muitas que o governo tem tomado. Se nós considerarmos todas as medidas que o governo tomou até agora, as medidas anti-desemprego, as medidas de apoio às empresas, as medidas de apoio aos cidadãos, como aqueles R$ 600 de ajuda, as medidas também de congelamento de preços de medicamentos, de isenção de IOF para importados ligados à saúde, estímulos para quem produz aquilo que está ligado aos equipamentos médicos, e todas essas medidas, elas estão num conjunto procurando ajudar e fazer com que a economia passe a ter consumo. Então, essa liberação do Fundo de Garantia até 2035 vai ser uma adicional importante no consumo. Se você colocar isso aí, que, se não me engano, vai estar em torno de 20 bilhões, mais ou menos, a estimativa geral, mais os 50 e tantos bilhões que nós temos aí do pagamento dessa ajuda de R$ 600, mais 90 bilhões de outras ajudas que eu não sou capaz de precisar nesse momento, mas nós estamos diante de uma ajuda que está sendo levada à sociedade de mais de 100 bilhões, bem mais de 100 bilhões, para engrossar o consumo. No momento, o consumo está basicamente limitado ao supermercado, que aquelas pessoas precisam comer e viver. Mas é claro que, tendo essa folga um pouquinho maior, ela poderá se estender a outras áreas e, com isso, também fazer rodar a economia naqueles setores que podem produzir. Como todos nós sabemos, o próprio governo, se não me engano, numa medida provisória, definiu os setores essenciais, setores que podem produzir e que precisam de ter consumo, e as empresas precisam ter renda. Eu acho que aí é que o círculo vicioso se torna um círculo virtuoso.
injeta consumo, injeta demanda, e com isso as empresas passam lentamente a voltar a produzir e vender, porque não adianta produzir, é preciso produzir e vender. Rodrigo, tem uma pergunta aqui que estão insistindo bastante, que é sobre o jovem aprendiz. Tem muita pergunta sobre o jovem aprendiz. O jovem aprendiz está sujeito a essas regras aí da MP, ou seja, pode ter suspensão do contrato de trabalho, eles podem trabalhar aí na modalidade teletrabalho. O que você tem a dizer para a gente sobre essas medidas trabalhistas em relação ao jovem aprendiz? Oi, Silvia. Bom, eu vou começar pelo jovem aprendiz, mas eu me omiti com relação a uma pergunta anterior sua, relativa à expectativa da atuação da Justiça do Trabalho. Então, se me permite, a Justiça do Trabalho, essa expressão é algo muito amplo. Temos aqui ministros, senadores, juízes, que pensam de modo diferente, não é uma uniformidade absoluta, é óbvio. Nós teremos, feliz ou infelizmente, decisões distintas sobre esse tema, mas, majoritariamente, eu quero crer que a Justiça do Trabalho já compreendeu o momento de dificuldade que nós estamos enfrentando e dará a resposta necessária a que o Brasil retome, vagarosamente que seja, como o professor Pastore mencionou, a atividade econômica e possa, portanto, preservar empregos e reativar a atividade econômica. Quanto aos aprendizes, todos os empregados, aprendiz é empregado, é uma espécie de empregado, e todos os empregados, nos termos da MP 936, salvo engano, no artigo 3º, parágrafo 1, todos eles, com exceção dos empregados públicos, estão abrangidos pela MP, de tal sorte que também os aprendizes, jovens ou velhos, se você assim quiser, né? O aprendiz hoje pode ter até 24 anos, e a rigor pode ter qualquer idade se houver qualquer tipo de deficiência. Quanto aos aprendizes estarem, então, abrangidos pela medida provisória, não cabe dúvida nenhuma. Como que isso vai ser implementado na prática, não é tão simples, né? O Ministério Público do Trabalho soltou uma nota dizendo que os jovens aprendizes deveriam ser encaminhados às suas residências e receberem normalmente seus salários. Com o máximo respeito, eu tenho uma série de objeções, porque o fundamento dessa orientação seria a preservação da saúde desses trabalhadores. Mas o jovem aprendiz, justamente por ser jovem, estatisticamente falando, é aquele que menos riscos correrá em função do contágio. Mas, de toda sorte, melhor será, por óbvio, se isso for possível, que ele trabalhe remotamente nos termos que permite a MP 927. É bom frisar que, todavia, para os objetivos da aprendizagem, que é uma parte central desse contrato, possivelmente isso não será feito do modo ideal, né? Mas como um efeito da necessidade de preservar a saúde desse empregado, talvez seja a melhor saída. Agora, naqueles casos excepcionais em que não haja possibilidade de trabalho remoto e que não esteja a empresa autorizada a funcionar por conta de não ser uma atividade essencial, aí eu acho que não tem jeito, o aprendiz terá de ficar na sua casa recebendo o salário mesmo. Mas essa é a única hipótese que me parece que isso deva ocorrer. Obrigada, Rodrigo. Estou perguntando aqui como fica o pagamento do adicional de férias. A medida provisória 927, ela tratou aí da possibilidade da antecipação de férias, inclusive quando o período aquisitivo ainda não estiver completo, e permitiu, em relação ao pagamento, que ela pudesse aí ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente, e o pagamento de 1/3 de férias no mesmo período aí do 13º, ou seja, até o dia 20 de dezembro. Então, essa foi uma das perguntas aí que nos foi feita. Professor, nesse cenário, que medidas publicadas pelo governo, dentre as medidas publicadas aí pelo governo, o senhor entende
a mais relevante nesse conjunto e por quê? Teria alguma medida que o senhor entende aí que foi essencial, que ela é fundamental nesse cenário? Bem, na área trabalhista, eu não tenho dúvida que as medidas que estão contempladas pelas duas MPs que você citou, a 927 e a 936, são as fundamentais. Agora, ao lado disso, há muitas outras medidas que são importantíssimas para a preservação das empresas e, portanto, a preservação dos empregos. Eu me lembro aqui, por exemplo, do diferimento de pagamento de vários impostos para as empresas. Eu me lembro também do apoio que está sendo dado às empresas no sentido de oferecer linhas de crédito para elas enfrentarem eventuais dificuldades de honrar a folha de pagamentos, que é de grande importância no campo trabalhista. Eu me lembro também dessa redução de juros nas várias linhas de crédito que estão sendo oferecidas às micro e pequenas empresas, que têm necessidades especiais. Então, eu acredito que é um conjunto de medidas que terá de ter algum efeito importante a ser percebido dentro de um mês ou dois depois que se levantar o isolamento. Ou seja, no momento em que nós levantarmos o isolamento, seja ele de modo gradual ou de modo total, é bem provável que será de modo gradual, aí é que nós vamos sentir quem está sobrevivendo como empresa e quais são os empregos que estarão sobrevivendo como oportunidades de trabalho para os empregados. Então, eu acho que o que o governo podia fazer, tenho a impressão, está sendo feito. E isso vai custar bastante caro para todos nós na sociedade. Os juízes não podem achar que isso aqui é uma coisa que vai custar só para o trabalhador, vai custar para todos nós, para a sociedade toda. As estimativas já estão na ordem de 500 bilhões de reais, todas essas medidas conjuntas, aquilo que o governo vai gastar para poder manter essas medidas. Essa conta vai ter que ser paga ao longo de vários anos, e todos nós vamos participar dela. Teremos que entrar com a nossa dose de sacrifício, inclusive os magistrados. Obrigada, professor. Estão perguntando aqui como é que ficam os benefícios na suspensão do contrato de trabalho pela medida 936. A medida deixa claro que ficam mantidos, né, os benefícios, plano de saúde, vale refeição, vale alimentação. Particularmente, penso aí que o vale transporte, ele pode deixar de ser fornecido pelas empresas, porque na lei específica diz que ele está lá vinculado à locomoção, mas todos os outros benefícios, eles permanecem aí nos termos da medida provisória, sendo devidos aí pela empresa. Rodrigo, tem uma pergunta aqui também, insistente, que foge um pouquinho das medidas provisórias, mas que me parece bastante relevante para o cenário, que muitas empresas, anteriormente, né, a esse momento de crise, de decretação do estado de calamidade pública, firmaram acordo para pagamento parcelado de verbas trabalhistas, acordos aí decorrentes de decisões judiciais, processo em fase de execução, ou até mesmo de homologação de acordos extrajudiciais, só que o cenário mudou e tem muitas empresas que não têm como honrar com esses compromissos e estão preocupadas, porque nós sabemos aí que o não cumprimento desses acordos, muitas vezes, tem uma penalidade muito alta, inclusive, por vezes, dobrando o valor que foi acordado. Há possibilidade de repactuação desses acordos? Isso tem que ser... qual é o procedimento para essa repactuação? Pois bem, Silvia, a gente, nos acordos judiciais, sejam eles feitos na fase de conhecimento ou execução,
normalmente nós, na Justiça do Trabalho, o mais comum é que esse acordo seja objeto de pagamento em várias parcelas ao longo do tempo, e nós fixamos normalmente uma multa de valor bastante elevado, se você considerar a atual inflação, por exemplo, mas é justamente para desestimular o descumprimento do acordo. No entanto, com a situação que a gente está vivenciando, nós sabemos que muitas empresas, involuntariamente, deixarão de cumprir muitos desses acordos judiciais. A primeira pergunta que normalmente nos é feita é se não seria possível, inclusive, que fosse reduzido aquele valor objeto do acordo anterior, tendo em vista a nova situação agora enfrentada, o novo cenário. Mas aí nós esbarramos no instituto da coisa julgada, porque o acordo, uma vez homologado pelo juiz, ele tem força de sentença, só pode ser, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, só pode ser anulado ou invalidado por ação rescisória, de tal modo que, quanto às datas e valores, ainda que por uma noção de justiça, de equidade, talvez nós pudéssemos entender até que fosse conveniente a redução, mas quanto a isso, o caminho está vedado ao juiz. Por que nós podemos fazer, no entanto? Essa multa a que você se referiu, a cláusula penal a que você se referiu, ela sim pode, porque a lei assim permite, ser variada, diminuída, se for o caso, e até excluída, em certos casos. E o juiz pode, inclusive, fazê-lo de ofício. É claro que não dá para eu dizer, eu não diria isso, que se deve excluir em todos os casos, porque a casuística, de fato, é rica. Haverá empresas que fizeram acordo e que foram mais ou menos prejudicadas por força desse estado de calamidade que a gente está enfrentando. Há, inclusive, algumas poucas empresas, supermercados, padarias, etc., farmácias, que talvez não tenham nem sofrido maior dificuldade na sua atividade econômica, então não dá para estabelecer uma solução única para todos. Mas que, evidentemente, é possível variar e até excluir o valor dessa multa, sem a menor sombra de dúvida. Agora, em relação aos valores em si, obviamente que as partes podem repactuar aquilo que antes foi objeto do seu acordo, é o que a gente chama de inovação, né, tecnicamente. Eu, por exemplo, atuo na 18ª região, que é Goiás, e desde ontem está sendo divulgado a possibilidade de que as partes, por seus advogados, podem requerer, via telefone, que de forma remota, numa sala como nós estamos aqui fazendo essa live, que numa sala como essa, empregado e empregador, ex-empregado e ex-empregador, como regra, né, representados por seus advogados, possam repactuar aqueles acordos anteriores. De tal forma que, em resumo, é possível repactuar? Naturalmente que é. E me parece que o juiz pode, muitas vezes, irá diminuir ou excluir a cláusula penal. Agora, quanto aos valores e datas em si mesmos, sinceramente, não me parece juridicamente factível. Obrigada, Rodrigo. Bom, então, perguntando aqui, se em razão da declaração do estado de calamidade pública é possível o saque do FGTS pelo artigo 20 da Lei 8.036. Não me parece que é o caso específico, lá é uma outra previsão, mas, como a gente disse anteriormente, foi publicada uma medida provisória nessa noite, a 946, que permite aí o saque de até R$ 1.045 a partir de junho, e o calendário vai ser divulgado pela Caixa Econômica. Também perguntam para a gente sobre o prazo da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada e salário. Pela medida provisória, a suspensão pode ser de 30 mais 30 até 60 dias, né? E a redução da jornada e salário até 90 dias. Professor, o senhor acha que nesse cenário aí de redução de jornada, de suspensão do contrato, o trabalhador deve investir em qualificação? Isso é uma opção interessante nesse momento? O senhor acha que pode ajudar? Bem, investimento em educação
é sempre bem-vindo, em qualquer hora, em qualquer circunstância, né? E nós estávamos aqui, até pouco tempo, discutindo muito, debatendo muito sobre os impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho, né? E havia uma grande preocupação com o aspecto destrutivo de algumas tecnologias no campo do emprego. É interessante notar que, com o advento dessa pandemia horrível, aquelas preocupações de destruição de emprego viraram um verdadeiro refresco perto disso que a pandemia está fazendo já e está prometendo para a nossa sociedade. Investimento em educação é sempre fundamental, investimento em qualificação é muito importante. E convém dizer que a mesma tecnologia que hoje está ameaçando alguns empregos, ela está também criando oportunidades para a autoqualificação das pessoas através do uso dos meios digitais. Hoje em dia existem centenas e centenas de cursos de qualificação na internet que são gratuitos. Eu tenho a impressão que nada é melhor para um momento de isolamento, um momento de horário mais folgado, do que realmente aproveitar essas oportunidades, aprender um pouco como lidar com essas tecnologias, entrar nesses cursos, explorar um pouquinho esses cursos e adquirir novos conhecimentos. Novo conhecimento é capital intelectual, e capital intelectual é o único que não se destrói. Então, eu acho que é muito bem lembrado, Silvia, a necessidade e até a sugestão de aproveitar esta oportunidade para intensificar a qualificação. O próprio Senai tem oferecido aí vários cursos aí de qualificação profissional para ajudar aí nesse momento, especialmente quando ocorrer a suspensão do contrato de trabalho. Rodrigo, muita pergunta aqui está relacionada no seguinte: é possível mesclar a utilização dessas ferramentas? É possível, por exemplo, reduzir a jornada de trabalho e, ao mesmo tempo, antecipar os feriados, ampliar, utilizar o banco de horas? Você acha que é possível aí fazer essa mescla de benefícios? De instrumentos, né, da utilização de ferramentas? Eu não tenho dúvida nenhuma dessa possibilidade, Silvia. As duas medidas provisórias foram feitas para permitir justamente essa flexibilidade, porque o objetivo central é preservação dos empregos, dos salários, da renda dos empregados. Isso deve ser atingido pelo uso de todo aquele manancial, todo aquele instrumental que foi colocado à disposição dos empregadores e empregados. Por exemplo, na medida provisória número 936, se diz expressamente que se pode adotar o caminho da redução da jornada e do salário e o caminho da suspensão do contrato sequencialmente, sucessivamente. Por exemplo, o empregador pode, e é bem provável que aconteçam casos dessa natureza, pode, nesse primeiro momento que a gente está vivenciando agora, em que a sua atividade esteja completamente parada e que ele não tenha sequer atividade alguma a exigir do seu empregado, suspender o contrato. Como o professor Zé Pastore bem mencionou, nós não temos a exata dimensão de quando a atividade retomará o seu curso, nem eu diria o normal, mas começará a retomar vagarosamente o seu curso. Quando isso acontecer, Deus queira que em 60 dias isso já seja minimamente possível, quem sabe esse empregador que adotou, por exemplo, a medida da suspensão do contrato, lhe seja conveniente, naquele momento, por mais 30 dias, adotar a redução da jornada e de salário, porque agora já é um pouquinho mais, já existe um pouquinho de serviço a ser feito, ele lhe pareça conveniente adotar essa estratégia. Ou, depois do período de 60 dias, se valer de alguma daquelas ferramentas, aqueles instrumentos tratados na MP 927, a questão dos feriados, antecipação de férias, etc. Não tem a menor dúvida de que todo esse instrumental pode ser manejado pelo empregador, até porque esse é o objetivo, que tudo isso seja colocado à sua disposição com o objetivo de preservar os empregos, de preservar a atividade da empresa.
Rodrigo, aproveitando essa oportunidade, tem uma pergunta aqui específica. Pode ser repactuado o acordo de redução e jornada? Por exemplo, a empresa, num primeiro momento, faz a opção de reduzir o salário em 25%, reduzindo proporcionalmente a jornada. Passado aí 30 dias, enfim, 40, dentro do limite aí da lei, dos 90 dias, ela pode mudar esse percentual? Isso é possível? Evidentemente que é possível, e diga-se de passagem, hoje, mais cedo, né, você deve ter acompanhado, Silvio, e o professor José Pastore também, houve uma entrevista do Bruno Dalcomo, lá para o pessoal da Fies, em que esse questionamento exato foi feito a ele e ao outro assessor, ao Bruno, que agora me foge também o sobrenome dele. Bianco. Bianco, né? Desculpa. E eles responderam exatamente isso, que é perfeitamente possível a modificação no meio do caminho, desde que dentro dos parâmetros dispostos na MP, obviamente, que é perfeitamente possível a modificação daquela opção primeira. Evidentemente, surpresas acontecem no meio do caminho, quiçá, surpresas positivas, né? Em que o empregador, por exemplo, tenha suspendido o contrato por 60 dias, mas ao cabo dos 30 primeiros, alguma atividade já começou a ser desenvolvida e ele necessite dos trabalhos do empregado e ele possa converter aquela primeira decisão dele de suspensão do contrato em redução da jornada e de salário. É perfeitamente possível. Todas essas medidas objeto da MP 936 e da MP 927 fazem parte de um único contexto em que o empregador, com máxima flexibilidade, vai usar o instrumental todo com o objetivo de preservar empregos e a própria atividade econômica. Posso fazer um comentário aí, Silvia? Por favor. Sobre o que o Rodrigo acabou de falar? Por favor. Achei muito interessante ele chamar atenção para a possibilidade de você mesclar essas ferramentas, né? E utilizar de acordo com a necessidade. Agora, tudo isso aí será sempre feito depois de uma conversa entre o empregado e o empregador, não é isso, Rodrigo? Depois de um acordo entre empregado e empregador. Então, eu tenho a impressão que nós podemos ter um subproduto muito interessante da adoção dessas medidas, que será uma aproximação maior entre empregado e empregador. Vê se a gente deixa um pouco de lado aquele clima de desconfiança que ainda perdura em muitas empresas, em muitos empregados, as duas partes se colocando como antagonistas. Ou seja, com essa crise, vai ser absolutamente fundamental que tudo venha a ser tratado com muita transparência. O empregador, o gestor, o chefe, o gerente, o dono da empresa terá que explicar ao empregado qual é a situação dele, qual é a situação da empresa, qual é a situação do mercado e por que ele está propondo uma medida para preservar os empregos. E o empregado terá todo o direito de perguntar aquilo que ele achar mais importante ao empregador para saber se convém a ele aceitar essa medida. Então, eu tenho a impressão que esse diálogo entre empregado e empregador, essa interação constante, vai dar um bom subproduto para nós todos aqui, que é reduzir um pouco esse clima de desconfiança que ainda existe entre as duas partes. Verdade. Rodrigo, aproveitando, existem outras ferramentas, outros instrumentos que estão aí na legislação trabalhista e que também podem ser utilizados, me parece, por exemplo, o próprio artigo 476, que traz o layoff, né? Enfim. Mas eu tenho uma pergunta aqui, muito específica, em relação à força maior. Salvo engano, está lá no artigo 503 da CLT, e que permite, segundo a disposição do artigo, a redução do salário até 25%, salvo engano. Mas quando a gente vai na jurisprudência, a jurisprudência oscila muito, né, as decisões, especialmente do Tribunal Superior do Trabalho, se foi ou não foi pela Constituição Federal. Você acha que essa ferramenta, você acha que esse dispositivo do 503, ele pode ser utilizado de forma paralela ou não? A gente está ali vinculado ao texto da MP 936. Qual a sua opinião? Bom, quanto ao Instituto da Força Maior, isso foi discutido
eu ia falar discutir da exaustão, né, mas não foi discutido nem dias. É que as coisas estão se sucedendo de uma forma tal que não dá tempo nem de você digerir uma medida provisória, que vem outra, e quando você pensa que você se livrou dela, vem a decisão do Supremo, e a gente fica, né, correndo atrás dessas normas e decisões. Mas quanto ao Instituto da Força Maior, Silvio, aquela redução de 25% traçada na CLT é pura redução salarial mesmo, independentemente de redução de jornada. De tal forma que, muito particularmente, quanto a esta, a mim parece que não houve recepção pela Constituição Federal, porque, de fato, a Constituição exige negociação coletiva para redução pura de salário. Eu acho que isso é diferente de uma redução de salário e de jornada, porque preserva o salário hora do empregado. Mas, de todo modo, a medida provisória 936, inclusive, se inspirou nessa disposição, lá do 502 ou 503, para estabelecer que, para redução de jornada e de salário em até 25%, não importa a faixa salarial. Isso está claramente baseado nesse artigo da CLT, e esse é o aspecto, diga-se de passagem, da MP 936, que eu acho mais perigosa declaração de inconstitucionalidade, embora não me pareça que seja o caso, mas esse me causa dúvida particularmente. Agora, a força maior tem sido cogitada com muita frequência nesses nossos dias, porque na linha do que o professor José Pastore disse agora, a gente espera que empregados e empregadores se aproximem e se ajustem para a adoção dessas medidas necessárias nesse momento. Mas, obviamente, que esse ajuste, isso é um acordo que exige a confluência de vontades e é possível que o empregado não aceite. E isso gerará, como é óbvio, é muito provável, a extinção do contrato de trabalho. Uma dispensa que é imotivada, mas a depender do caso, pode tranquilamente ser enquadrado na hipótese de força maior, com redução, e aí varia muito a interpretação, mas alguma redução, certamente, no pagamento de verbas rescisórias. Mas, diretamente, a utilização em isolado daquele dispositivo seletista de diminuição de 25% do salário sem alteração nenhuma da jornada, aí eu acho que não é possível. Obrigada, Rodrigo. Deixa eu ver, né, professora? A gente tem vários instrumentos para serem utilizados, mas o senhor acha que existe alguma outra medida, na opinião do senhor, que pode vir a ser adotada aí pelo governo para ajudar as empresas nesse momento e, sobretudo, para preservar os empregos? Veja, Silvia, uma coisa é poder ser adotada, né? Outra coisa é ter condições para adotar, não é? Porque os países ricos estão enfrentando essa crise dando um outro tipo de ajuda para as empresas. Eles estão assumindo 70%, 80% da folha de salários. O governo, a verba governamental, pagando 70%, 80% da folha de salário. É o que acontece na Alemanha, é o que acontece na Inglaterra, é o que acontece em vários países da Europa. Mas, veja, isso é uma solução de um país bem menor que o Brasil e muito mais rico que o Brasil, né? Muito mais poderoso que o Brasil. Então, uma coisa é poder vislumbrar uma medida desse tipo, outra coisa é ter condições para executar. Eu acho que, no Brasil, essas medidas que foram propostas está no limite, acredito que está no limite de sustentação da própria sociedade, porque, repetindo, essa conta vem para nós. Nós vamos ficar vários anos pagando essa conta. Mas é uma conta que se justifica. Por quê? É uma conta para salvar vidas. É uma conta para salvar empregos. E salvando empregos, salva famílias, salva vidas futuras. É uma conta que, mesmo os economistas mais liberais, está aí, a exemplo daquilo que é o ministro Paulo Guedes, estão entendendo e estão aceitando a importância desse socorro com verbas que vão elevar o déficit público para ser pago nos anos seguintes. Obrigada. Rodrigo, a gente comentou aí que o layoff, né, previsto lá no artigo 476, ele também pode ser utilizado, né, ele pode ser uma ferramenta aí útil nesse momento. Você podia dizer para a gente qual é a diferença
do layoff, lá do artigo 476, para essa suspensão do contrato de trabalho prevista na MP 936? Bom, a suspensão do contrato de trabalho pela MP 936, como o nome está a indicar, significa basicamente que o empregado não prestará serviços e nem receberá salários, em sentido estrito, né? A remuneração paga diretamente pelo empregador, porque o governo federal, o Caixa da União, o Tesouro Nacional, se encarregará do pagamento de valor equivalente, calculado com base numa parcela do seguro-desemprego. Durante esse período de afastamento, não há nenhuma obrigação contratual do empregado. Ele pode, no mundo ideal, na forma que o professor Pastore mencionou, se requalificar por si mesmo, com esses cursos que estão disponíveis até gratuitamente, como ele menciona, na internet. Agora, o layoff lá do artigo 476A da CLT, que já estava previsto antes e independentemente do estado de calamidade ter eclodido, e isso tudo que a gente está enfrentando, anteriormente a ideia era de que o empregado fosse submetido a cursos de aperfeiçoamento com duração de 3 a 5 meses, né? Mediante pagamento de uma bolsa. Só que a medida provisória, e agora me falha a memória se foi a 927 ou a 936. Uma das duas manteve o curso de aperfeiçoamento, só que reduziu o prazo de sua duração, né? Em vez de ser de 3 a 5 meses, passou a ter duração de 1 a 3 meses. Eu cogito que porque de 1 mês, 3 meses no mínimo, talvez ficasse um pouco oneroso ao empregador, e 3 a 5 poderia ficar muito oneroso ao empregador neste momento. Então, é mais uma medida que o empregador pode adotar em conjunto, mesclando até, né, com outras que estão à disposição nos termos das duas medidas provisórias, para enfrentar esse momento aí. Como a gente mencionou antes, né, Silvia? Uma ou duas ou 3 medidas isoladamente talvez não sejam tão efetivas, mas todas elas, todo esse manancial instrumental que foi posto à disposição do empregador, inclusive o caso dos cursos de aperfeiçoamento, talvez, quem sabe, para um empregador bem organizado, muito bem organizado, bem planejado, consiga melhor enfrentar os efeitos da crise, né? É importante deixar claro, né, Rodrigo, que esse curso de qualificação lá do artigo 476, pela medida provisória 936, ele pode ser feito por EAD, né, ele deve ser feito por EAD, né, curso à distância. Agora, tem muita dúvida em relação ao seguinte: a suspensão do contrato de trabalho prevista aí na 936, ele não tratou do curso de qualificação, né? Você suspende o contrato de trabalho, mas ele não disse se há obrigatoriedade de fazer o curso ou se o curso de qualificação é vedado. Qual a sua opinião? O curso de qualificação pode ser feito na suspensão na modalidade do 936? É comigo ou com o professor? Com você. Eu penso que, bom, poder pode, né? Porque, na linha do que o professor disse, se o empregado com isso concordar, evidentemente o empregador até se beneficiará disso. A rigor, o próprio empregado se beneficiará disso também, né? Capital intelectual, como disse o professor. A ideia original não é essa. A ideia da suspensão é, de fato, aquela segundo a qual o empregado se afasta de qualquer atividade ou obrigação, tal qual o empregador também não está incumbido da sua obrigação principal do contrato, pagamento dos salários, né? A lei não fala nada disso, mas me parece de uma obviedade que se empregador e empregado, em comum acordo, aliás, o artigo 2º da MP 927 permite essa interpretação, dado o âmbito negocial entre ambos. Se empregado e empregador, a despeito da suspensão do contrato, estiverem ajustados no sentido de que qualquer curso de qualificação deva ser prestado no período, eu não vejo problema nenhum. E, diga-se de passagem, isso pode perfeitamente ser feito mediante o pagamento voluntário de um benefício pelo empregador, conforme a MP 936 admite, com uma espécie, digamos assim, de incentivo a que o empregado faça, durante o período de suspensão, esse curso de qualificação profissional. Evidentemente que não tem nenhum óbice legal, jurídico, a que isso seja feito.
Posso fazer um comentário, Silvia? Por favor, professor. O Rodrigo, ele tocou, ele tangenciou esse tema aí de uma maneira muito interessante e apropriada, porque me parece que na medida provisória está prevista a possibilidade da empresa sempre entrar com medidas compensatórias, né, com compensações, não é isso? E dentre essas compensações, pode estar até o oferecimento de um treinamento, de um curso como esse. Eu acho que para as federações de indústria, para a própria CNI, seria muito interessante que se oferecessem às empresas as oportunidades para que elas repassassem aos trabalhadores, aos seus empregados, as oportunidades de qualificação que o Senai, que o SESI oferecem para os trabalhadores do setor industrial como um todo. Eu acho que dentro de compensação cabe qualificação. Eu acho que a questão de empregado e empregador aproveitar a oportunidade para negociar isso aqui, porque isso aqui tem que ser parte da negociação individual que será feita na redução de jornada ou na suspensão do contrato. O elemento, Silvia, o elemento dificultador que talvez você possa coçar a língua para dizer é que cursos de qualificação que o SESI, o SENAC, etc., disponibilizam, talvez tenham uma maior dificuldade nesse período, porque também as verbas destinadas à CNI, enfim, a todo o sistema, também foram reduzidas, salvo engano, pela metade. Também dificulta um pouquinho, né? Mas o Senai está mantendo aí os cursos e o sistema como um todo, o SESI e o Senai está trabalhando muito aí nesse momento com ações para ajudar o Brasil a enfrentar esse cenário. Professor, eu gostaria, Silvia, de complementar, viu? Me permite só complementar, SESI e o Senai, porque eu tenho notícia que, a despeito desse corte de recursos que o Rodrigo mencionou, tenho notícia que há uma deliberação de SESI e Senai não despedir professores e não despedir funcionários, e manter todas as suas atividades. Isso me leva a cumprimentar essas entidades, porque a formação do capital humano é o mais crucial nesse país aqui para elevar a produtividade e, numa hora como essa aqui, para melhorar a qualificação do trabalhador. Esse é o momento aí que todos nós temos que nos unir para vencer essa crise, né? E, professor, considerando, assim, os diferentes tamanhos das empresas, as diferentes realidades, enfim, de cada região, o que o senhor acha que as empresas podem levar em conta para escolher entre essas medidas? Para escolher entre a redução, a suspensão, a adoção de férias coletivas, de férias individuais? Quais são os critérios o senhor acha que deve as empresas levar em consideração nesse momento? Ô, Silvia, as empresas já têm um certo ritual para enfrentar crises, né? Quando aparece uma crise de demanda, que ela está com dificuldade para vender seus bens e serviços, em geral elas começam assim: bom, vamos dar umas férias, vamos ver o que acontece, ou vamos usar o banco de horas. Usa férias, usa banco de horas, não resolve, elas partem para uma medida um pouco mais acentuada, vão dar férias para certos setores e não para outros. Quando tudo foi esgotado, elas partem para a demissão, né? As medidas provisórias que foram aprovadas recentemente veio fazer o quê? Veio retardar essa decisão de demitir. Veio dar a elas uma oportunidade de sustentar um pouco mais a situação de crise. Então, tenho a impressão que, dentro desse ritual, nós tivemos uma melhoria de alternativas e de ferramentas para poder enfrentar as dificuldades que o mercado vem apresentando, o que é muito importante para os trabalhadores. Eu acho que qualquer tentativa de tentar anular isso aqui vai anular aquela sustentação adicional que as empresas teriam para enfrentar a crise. Vai encurtar esse fôlego das empresas. Vai ser um verdadeiro tiro no coração das empresas e dos empregados, porque vai levá-las mais depressa, mais repentinamente, para o campo das demissões. E isso é tudo que o Brasil não precisa, e nada disso a família brasileira pode aguentar mais daqui para frente.
o sofrimento já está muito intenso de todas as famílias, em especial das famílias dos mais pobres. Gostei muito que o Rodrigo destacou o espírito de justiça social da 936, porque quando você analisa que 82% dos trabalhadores brasileiros ganham até 3 salários mínimos e que para essa faixa praticamente não há perdas de renda, eu acho que são medidas que foram bastante inteligentes e guiadas por um espírito de justiça que precisa ser preservado na realidade brasileira. Rodrigo, você podia falar para a gente como é que está funcionando aí pela medida provisória a garantia de emprego? Tem muita gente perguntando aqui se há garantia quando adota a redução, a suspensão e qual é o prazo dessa garantia de emprego. Então, Silvia, você mencionou, respondendo a pergunta anterior, os prazos, os limites, né, para a adoção de uma ou outra medida. Suspensão do contrato por, no máximo, 60 dias e a redução da jornada de salário proporcionalmente por, no máximo, 90 dias. Evidentemente que é possível a conjunção das duas coisas, das duas medidas, observado o limite de 90 dias. De tal forma que, seja lá qual for o caminho que a empresa opte aqui, seja a suspensão, seja a redução de jornada e salário, é preciso ver qual foi o tempo, qual foi o prazo em que essa medida foi adotada. Porque, segundo os termos da MP, durante o período em que a suspensão ou a redução da jornada e salário estiverem em vigor, durante esse prazo o empregado tem garantia de emprego. E depois de terminado esse prazo, pelo mesmo período ele continua com a garantia. De tal forma que vamos cogitar aqui a hipótese máxima, em que o empregador reduzisse salário e jornada por 90 dias. Portanto, nesses 90 dias haverá garantia de emprego e nos 90 dias subsequentes também. E por conta disso, se me permite, isso só robustece a tese de que as medidas implementadas, ao contrário do que aparentemente se presume, se extrai da liminar concedida pelo ministro Lewandowski, essas normas são benéficas ao empregado. O empregado que tem a jornada reduzida, sim, o salário reduzido, sim, mas preservado o seu salário em sentido estrito, e que ainda recebe um benefício emergencial, e para completar ainda tem estabilidade de emprego durante um certo período de tempo, eu acho que é um excesso, especialmente no período de pandemia, no período de calamidade pública, sequer cogitar que isso pudesse ser prejudicial ao empregado. E, portanto, reforça-se a tese de constitucionalidade da medida. E eu sei que o tempo está acabando, eu só queria mencionar inclusive, se a CNI, quem sabe, pudesse auxiliar na divulgação disso. Foi publicado hoje na internet, em muitos sítios isso está correndo, em muitos grupos no WhatsApp, etc., um artigo do professor e juiz do trabalho, Otávio Calvé, e um advogado, que eu peço desculpas, mas me esqueço agora o nome dele, em que ele diz que, neste momento que nós estamos enfrentando, não há sequer espaço para negociação coletiva, porque não há conflito coletivo. As associações, os sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, ou os próprios empregadores em si, não estão em confronto, não estão em conflito aqui, de tal modo que, evidentemente, que a noção de necessidade de convenção ou acordo coletivo para que esses ajustes com os empregados sejam efetuados, fogem completamente ao cenário que a gente está enfrentando. Se fosse possível dar uma atençãozinha a esse artigo, que depois te mando em particular, seria algo interessante. Ô, Rodrigo, é interessante isso que você acabou de dizer, que os trabalhadores e os empregadores não estão em conflito. Eu acho que está havendo um entendimento muito grande, porque a catástrofe está atingindo todos nós, está dando muito medo. Está todo mundo atemorizado. E no caso específico aqui do trabalho, o temor é de perder o emprego. Eu li na imprensa que antes mesmo do lançamento dessa medida provisória, 936, os trabalhadores do setor aéreo propuseram um corte de salários de 80% para continuar empregados.
desponte própria. Ou seja, eu acho que o Brasil vai se surpreender com o entendimento que está havendo dos trabalhadores, de tudo que está acontecendo com as empresas, e entendendo também que não é por vontade própria que o empregador vai despedir o empregado, é o principal capital que ele tem. Ele vai fazer isso porque ele não tem condições de mantê-lo na folha de salário. É um momento de união, né, de unir esforços. E, professor, como é que o senhor acha que fica o mercado de trabalho, a própria sociedade, após essa mudança aí, brusca de forma de trabalhar, né? A grande maioria ou está em isolamento, está em teletrabalho. O que o senhor acha que vai mudar a partir de agora com essas mudanças aí? O senhor acha que vai impactar, depois que passado tudo isso, vai impactar na forma de trabalhar, na forma de consumo? O que o senhor acha? Uma coisa que você já mencionou na pergunta é a intensificação do teletrabalho, né? Eu acho que todos estão aprendendo mais como utilizar essas ferramentas da internet. Isso já está em andamento. Uma outra coisa que eu tenho a impressão que vai entrar no mercado de trabalho por força desta calamidade será uma nova distribuição horária do trabalho. Eu vejo que no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador já está determinando que as indústrias poderiam começar às 6 e o comércio poderia começar às 9. Com isso aqui, resolve muito problemas de fluxo e também rearranja toda a vida dos trabalhadores e dos próprios empregadores. Eu acho que essas inovações vão ser não só temporárias, mas podem ser até permanentes. Eu acho que essas modificações vêm para modernizar e para inovar. Eu só espero que, dentro de alguns meses, ou talvez até ao longo do primeiro semestre do ano que vem, o Brasil possa ter novamente um fluxo normal, normalizado de demanda, para as empresas começarem novamente a produzir e vender, para regularizar a situação no mercado de trabalho. E, com isso, até suspender essas medidas que estão sendo tomadas no momento de calamidade e com prazo determinado, porque, pelo que eu entendo, elas vão até o final do ano. Quem sabe, terão que ser prorrogadas um pouco mais, mas elas não podem se tornar permanentes. Bom, a gente já está chegando aí o fim do nosso tempo, ainda temos muitas perguntas chegando e muitas que a gente não conseguiu responder. A gente vai tentar aí responder ao longo da semana, todo mundo que encaminhou. E aí, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta aí para os dois, e os dois também deixarem aí as últimas palavras. Enfim, mas para reflexão, na opinião de vocês, que cautela as empresas podem adotar ao buscarem as soluções trazidas nessas medidas? Rodrigo. Olha, essa é uma pergunta que eu tenho que dar uma resposta hoje diferente da resposta que eu daria 2 dias atrás, infelizmente. Tendo em vista, por hora, a manutenção da liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Porque há 2 dias atrás, o que eu diria era a tentativa de aproximação e diálogo mais franco possível com os empregados, o estudo de todas as medidas postas à disposição do empregador pelas 2 MPs que nós muito discutimos aqui hoje, fazer a comunicação ao governo. Nesse momento, infelizmente, é preciso, até por cautela, pelo menos, né, que as empresas, no mínimo, notifiquem os sindicatos acerca dos acordos celebrados com seus empregados, porque nós não sabemos se isso será ou não imprescindível para que o benefício emergencial seja pago. Eu acredito que não, mas ninguém pode garantir isso, né? Bom, se eu bem entendi, essa vai ser a minha última participação, então, como uma reflexão por tudo isso que a gente tem vivenciado, Silvio, tanto no campo do trabalho seletista, mas também nos órgãos públicos onde eu atuo, muitas consequências disso que nós estamos vivendo que mostram
até, de certa forma, positivas. Por exemplo, nós estamos percebendo que, na minha categoria, juízes, é perfeitamente possível o trabalho remoto, inclusive, nesses últimos dias, melhor, com mais produtividade do que anteriormente. Eu ainda diria que, na linha do que o professor Pastore mencionou, nós teremos, se Deus quiser, depois desse problema todo ser superado, que nós tenhamos uma visão um pouco menos conflituosa da relação entre empregador e empregado, porque, na verdade, a gente sabe que, na essência, isso não é exatamente assim, isso é muito mais próximo de uma ideia de parceria do que de adversidade, mas eu acho que o momento hora enfrentado estimula que essa visão venha a prevalecer. E, com máxima franqueza, o problema que explodiu ontem e hoje, por conta da liminar do ministro Lewandowski, me leva pessoalmente, eu acho que a todos, acho que você, ministro, o professor Pastore também, leva à conclusão de que nós precisamos, com muita urgência, de ter uma profunda reforma sindical, porque todas as vezes que medidas trabalhistas mais profundas precisam ser tomadas, como aconteceu, inclusive, na época da reforma trabalhista, nós inevitavelmente esbarramos em algum problema decorrente da estrutura sindical absolutamente anacrônica que nós temos. É difícil, por óbvio, implementar na época da reforma trabalhista institutos que talvez fossem tão ou mais difíceis de serem suplantados do que a modificação da estrutura sindical que nós temos hoje. E quem sabe isso que nós estamos enfrentando seja um mote para que isso ocorra no futuro. Obrigada, Rodrigo. Professor, por favor. Bem, agradecendo a oportunidade aqui de interagir com você e também com o Rodrigo. Você me pergunta sobre cautelas que eu posso sugerir às empresas. Eu vou falar em 2 ou 3 palavras. Transparência. Aproximem-se dos seus empregados. Apresentem a eles a situação das empresas. Façam uma coisa de modo conjugado, com solidariedade, com respeito. Isso ajudará muito as empresas, não só a enfrentar as dificuldades atuais, mas também as dificuldades futuras dentro de um ambiente que precisa ser de muita agregação e não de desunião entre empregados e empregadores. Obrigado. Prazer em participar com você, Rodrigo. Obrigado, Silvia, pela oportunidade. Obrigada. Diga, Rodrigo. Não, se me permite, eu achei que ainda teria... Por favor. Só para agradecer o convite da CNI, a você em especial. Uma honra grande participar de qualquer debate, qualquer evento em companhia do professor Pastore. Foi muito bom, fico muito agradecido. E fico à disposição para quando, eventualmente, vocês acharem que eu possa ser útil. Obrigado. Obrigada, eu agradeço a participação de vocês. Foi excelente, tenho certeza que muitas das dúvidas aí dos nossos participantes foram superadas. Acho que a gente vai ficar aí com um gostinho de quero mais, até pelo número de perguntas aí que chegaram, e vamos aí refletir até se não vale a pena fazermos outra, né? Mas agradeço aí muito a participação de vocês, foi uma honra poder estar com o professor Pastore, com o doutor Rodrigo, enfim, muito obrigada, boa noite a todos, até logo. Até logo, boa noite.